vocês? Estamos de volta com o último podcast de 2024 e nós não poderíamos ter um assunto melhor do que esse que nós vamos abordar aqui. Essa profissional, ela vai trazer um assunto que, sinceramente, gente, quando nós fomos pesquisar, eu fiquei tão interessada e você que está me assistindo, você vai falar assim, não, eu preciso do que ela faz. Então fica com a gente até o final para você conhecer essa profissional que vai trazer algo inovador pra gente, mas que na medicina já é estudado há muitos anos, já existe há muitos anos. Então eu vou apresentar para vocês a Paula. Ela é neuropsicopedagoga e graduando em biomedicina. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada, Tamara. Muito obrigada. Estou muito feliz que você está aqui. Eu acredito que tudo que a gente vai conversar vai agregar muito para as pessoas. Então tem muita gente assistindo. Então tudo que você puder falar sobre o que nós vamos trazer, por favor, fique à vontade. Combinado. Tá bom? Sinta-se em casa. Obrigada. Eu queria que você falasse para as pessoas no início de você. Então de onde você é, se você é de Ipatinga, como que você chegou em Ipatinga. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, Paula. Eu sou de uma cidadezinha do interior, chama Sabinópolis. Nascida lá, nunca morei lá, sabe? Eu tenho vínculo de passar férias na fazenda dos avós, com os primos, mas eu fui criada em BH. E morei uma fase da vida em Guanhães, que é uma cidade próxima também de Sabinópolis. E por lá eu casei, fiquei um período, longo da vida, digamos assim, mas a gente resolveu vir para Ipatinga porque nós temos 3 filhas, né? E aí aqui a gente viu a possibilidade de proporcionar com relação à qualidade de vida, de estudo, de saúde, né? Aqui é uma cidade que a gente consegue adaptar isso. E ao mesmo tempo meu marido estar próximo, né, da fazenda e ter uma facilidade com deslocamento. Então é a cidade que a gente escolheu e a gente assim ama viver aqui, sabe? Ótimo. Parece que a gente realmente... Ele já tinha vínculo aqui na cidade, né? Ele tem muito parente aqui e criado na fazenda, mas sempre resolveu muita coisa aqui, né? Relacionada a médico, a banco, enfim. Ele sempre esteve presente. Vocês estão em Ipatinga? A gente já morou aqui há uns 6 anos atrás, né? Foi um período até muito difícil para a gente, que a mãe dele teve câncer e entrou em estado terminal, né? A gente vivia lá e ele ficava naquele corre. Fazenda, Ipatinga, comigo na cidade, né? E andando muito para lá e para cá. E aí eu falei com ele, vamos mudar para Ipatinga, né? Que aí você consegue ficar próximo da sua mãe lá, da assistência que você quer. E ele falou assim, eu queria muito, mas eu não tinha coragem de te propor isso. Porque na época a gente tinha construído e tinha mudado para nossa casa, tinha assim, 10 dias, sabe? E ele falou, eu queria ir, mas eu não tinha coragem de te propor. E aí eu falei, não, o que é casa num momento desse, né? Vamos embora. E aí a gente veio, a mãe dele acabou falecendo e a gente voltou para lá. Só que chegou nessa fase que a gente estava vendo que realmente a gente queria um pouco mais. Mais estrutura, né? Vamos assim dizer. Isso. E a Integramente, ela já existia ou ela nasceu em Ipatinga? Então, ela nasceu aqui, sabe? Eu sempre fui envolvida, assim, com muito estudo, sabe? Sempre gostei muito de estudar, mas eu me dediquei até mudar para Ipatinga, eu era praticamente exclusivamente mãe, sabe? Assim, só que sempre estudando. Então, assim, eu tinha algumas experiências práticas de trabalho em algumas clínicas que eu atendia, mas a minha dedicação maior era a família mesmo, né? Só que eu cheguei a acreditar que eu iria conseguir ser mãe em tempo integral, mas estava sempre muito latente em mim essa questão de estudar e tudo, e o meu marido sempre me apoiou. Ele falava, estuda, na hora certa de você voltar pro mercado de trabalho, essa hora vai chegar. Você tem que pensar que a fase que as meninas estão não vai voltar. Então, tenta curtir isso o máximo, né? E aí, quando a gente veio, eu ainda fiquei um período por conta delas. E no 2º ano que estava aqui, a minha mais nova foi para a escola. E aí eu falei, não, agora
agora eu vou dedicar, né? Sim. E quando que você decidiu estudar e se dedicar à neuromodulação? Porque quando a gente entra no Instagram, o Instagram é @integrativamente, não é isso? Não, é @PaulaCardosoMA. E lá tem o @ da clínica. Que é qual? Integramente Neuroterapia. Integramente. Isso. Tá. Quando eu voltei, eu atendi em algumas clínicas aqui, né? Inclusive, quero até fazer um paralelo aqui. A doutora Sheila, do Instituto Corujinhas, a gente era vizinha lá no prédio, morava no mesmo prédio, e ela sempre ficava, você tem que voltar, você tem que trabalhar, você tem um potencial enorme, não fica só em casa. Ela sempre me incentivou muito. E aí eu atendi na clínica dela, mas eu quis voltar para essa área da neuromodulação. Então eu falei, não, eu senti a necessidade de seguir sozinha mesmo. Sozinha, sim, claro que parceiros é muito importante, mas no sentido, assim, da área da neuromodulação, o foco da clínica dela, né? Sim. É outro, então eu resolvi montar o consultório e aí eu comecei a fazer os atendimentos. Isso. Quando você entra no Instagram, no seu Instagram, Paula Cardoso, a gente vê lá assim, neuromodulação, neurofeedback. Eu queria que você falasse para o público o que significa isso, o que é isso? Tá. E onde que isso atua no nosso corpo? Tá. Então, a neuromodulação, eu trabalho com a neuromodulação não invasiva. Né? Então, quando a gente pensa em neuromodulação, nós estamos em constante neuromodulação. Qualquer aprendizagem nova que você tem, você está neuromodulando. Né? Existe a neuromodulação invasiva, que são as cirurgias invasivas, e a neuromodulação não invasiva, que é a que eu atuo, que existem várias técnicas, né? Eu trabalho atualmente com um foco bem grande, né, de estudo e de investimento na técnica que chama neurofeedback. Então, o que é isso? É neuromodular o seu cérebro, neuromodular o seu comportamento, equilibrar o seu funcionamento cerebral, né, através de uma técnica. Né? Ela é baseada no eletroencefalograma. Ok. Certo? Então, só para a gente entender, se eu faço esse procedimento, a gente pode falar que é um procedimento ou um tratamento? É um tratamento. Um tratamento. Isso. Então, se eu faço esse tratamento, ele tem esse poder de mudar o meu comportamento? Exatamente. Ele muda no sentido de equilibrar. Eu gosto muito de explicar o seguinte, o nosso cérebro ele funciona através de eletricidade, as conexões neurais são eletricidade, né? Os estudos científicos já têm muito bem definido as ondas cerebrais e a frequência que essas ondas precisam funcionar para a gente ter um cérebro em equilíbrio. Sim. Então, eu tenho beta, teta, alfa, gama. Cada uma tem ali, por exemplo, de 8 a 12 Hz, que eu preciso de determinada onda funcionando. Se ela está numa frequência acima ou abaixo do que os estudos já nos mostraram que é o equilíbrio dela, esse organismo entra em disfunção. Então, aí vem os sintomas, como a ansiedade, a depressão, a dificuldade no foco, a insônia, né? E aí eu falo sempre assim, às vezes a pessoa, ela trata a ansiedade voltada para questões emocionais. Aí a gente precisa entender o quê? O emocional, o trauma, aquilo que a gente tenta resgatar lá de trás, procurando a justificativa para esse comportamento, isso pode ter sido um gatilho. Então, questões emocionais pode ser um gatilho para a ansiedade se manifestar. Um abandono. Sim. Existem números, né? Inúmeros, né? Não só questões relacionadas à infância, mas um problema no trabalho, um problema de relacionamento, uma perda. São fatores emocionais que podem ser o gatilho para a ansiedade se manifestar. Mas a ansiedade nada mais é do que um excesso de ondas rápidas no cérebro. Então, eu tenho fatores emocionais que são gatilho, mas não adianta tratar só o emocional se eu não cuidar dessa parte fisiológica, que é o funcionamento cerebral que está em desequilíbrio, né? E aí a gente atua nisso. A gente já sabe, através do mapeamento cerebral, que é o exame que a gente faz no início, para identificar o funcionamento cerebral, identificar o que está
em desequilíbrio, disfuncional, e montar o protocolo de treino baseado no resultado do mapeamento. Existe uma idade mínima, assim, quando que eu posso começar a fazer o neurofeedback? Então, é um tratamento maravilhoso, totalmente indolor, sem efeito colateral, né? Não medicamentoso, então ele é para todo mundo. Sim. Pode fazer em bebê? Não tem como fazer, porque como eu preciso colocar a touca, posicionar os eletrodos, eu preciso de um certo controle inibitório, digamos assim. Eu preciso que a pessoa consiga ficar quieta por um período, né? Atender alguns comandos, como, por exemplo, fica um minutinho de olho fechado, fica um minutinho de olho aberto, que a pessoa consiga um período de foco ali durante o treino, né? Assistindo alguma coisa que ela esteja interessada. E, às vezes, isso em crianças aí abaixo de 4, 5 anos é difícil. Então, é difícil fazer em criança nessa idade, não porque tenha alguma contraindicação, mas porque não é possível colocar em prática ali, né, essa questão técnica mesmo. Sim, eu ia até te perguntar, então não existe contraindicação? Não. Porque é indolor, então vai colocar não ali... invasivo. Não invasivo, então... E é estímulo eletromagnético de baixa intensidade. Então, eu posiciono os eletrodos, é o mesmo esqueminha ali do eletroencefalograma, né? Eu acho interessante falar isso porque parece que é algo muito novo, né? Então, assim, meu Deus, será que eu posso confiar? Né? Vai dar um choque em mim. Né? Não, é baseado no eletroencefalograma. Eu acho assim, todo mundo conhece, né? Alguém da família já fez, o avô, o pai, alguém já fez um eletro, ele é um exame super comum, né? O neurofeedback é baseado nele, porém está modernizado, está conectado a software de última geração. A gente está avançando aí, né? A ciência está... desculpa. Pode ir. A ciência está avançando e é isso, é baseado né, em algo altamente científico, sim. Né? Sobre o neurofeedback, de onde que ele veio? Você citou que é do exame eletroencefalograma. Isso. Mas por que isso não está no conhecimento da população? A gente vai falar dos benefícios aqui. E por que as pessoas ainda não têm esse acesso ao neurofeedback? Sim. O fato dele vir do eletro, né, de ser baseado nisso, isso já nos traz a segurança de ser uma técnica com embasamento. Segura, né? Uma técnica segura. Tá avançando aí, né, com os estudos. A questão é que a gente precisa pensar o seguinte, a indústria farmacêutica, ela não quer que as pessoas tenham acesso a tratamentos em que elas vão ficar praticamente livres da medicação, né? É um tratamento que o cérebro ele vai aprender a se autorregular, né? Não estou dizendo que a pessoa vai chegar à perfeição e que, enfim, nem que eu seja contra a medicação, porque não, tem situações que a medicação é necessária, né? Em alguns casos até mesmo insubstituíveis, sim, né? Mas tem situações que não são necessárias e as pessoas precisam ter esse conhecimento, saber que existem outras possibilidades. Imagina, você conseguir se autorregular, controlar a sua ansiedade, a sua insônia, o seu foco sem efeito colateral. Então vamos falar de um específico. Eu acredito que hoje, não sei, assim, a gente tem a sensação sempre que o tempo está mais corrido, que a gente tem mais tarefas, a gente está mais em rede social, as informações estão aceleradíssimas. E o foco tem sido, talvez, aí um ponto alto. Foco e ansiedade. Vamos falar dos dois primeiro. Sim. De muita gente. Sim. Então, vamos falar assim, de forma prática, assim, para as pessoas entenderem e falar assim, não, eu preciso fazer. Porque eu falei para vocês que quando eu vi, eu falei, não, eu preciso fazer. Então, para elas entenderem, a pessoa chega no seu consultório e ela tem uma queixa de falta de foco. Sim. Então, se ela toma um remédio, o que esse remédio faz de efeito e o que o neurofeedback traz de benefício? Tá. Então, vamos pensar assim. Hoje está muito generalizado, né? A falta de foco hoje se resume a TDAH e o tratamento se resume à medicação. Então, para começar aí, a gente já vê uma banalização dos diagnósticos, né? E uma banalização dos sintomas mesmo, porque
a falta de foco não necessariamente é TDAH, existem outras causas para a falta de foco, né? Sim. Inclusive, eu atendi uma criança, foi aí que me deu a vontade de fazer biomedicina para ir, né, especializar em neurofisiologia, porque tem várias técnicas de neuromodulação, mas também para entender um pouco mais de metabolismo, né? Eu atendi uma criança, ele estava tem 7 anos, tomando psicoestimulante muito forte para o TDAH, estava anêmico, né? Então, tudo vai muito além. O ferro é precursor na produção de dopamina, que auxilia ali no foco atencional, né? Então, fica tudo muito generalizado, né? Então, no caso dessa criança, era falta de ferro. Sim. E ele, né, tomando remédios. Que hoje a suplementação de ferro é um tratamento, assim, super indicado para quem tem, né, uma dificuldade atencional. Antes de você partir para o mecanismo químico ali do psicoestimulante, você deve entrar com a suplementação de ferro, porque não adianta tomar a medicação para aumentar o foco se você não corrige a base ali, né, na produção do neurotransmissor necessário. Excelente. E né? qual que era a queixa da mãe desses efeitos colaterais? O que essa criança sentia? Ah, nossa, são várias. São vários efeitos colaterais, isso é muito individual, né? Cada paciente relata uma questão, mas aumenta o apetite, a criança entra, às vezes, até em depressão, né? Aumenta... Enfim, pode ser refratária à medicação, a medicação não fazer efeito e ficar mais agitada ou menos focada do que o ideal. E o que eu falo, assim, isso é muito complexo porque a criança não sabe relatar. Se você toma uma medicação, você vai conseguir ouvir o seu corpo e saber como que aquela medicação está agindo no seu corpo, o efeito colateral que ela te traz. E uma criança, até os pais identificarem que aquilo não é aquilo, que é efeito colateral, né? Então, assim, não sou contra a medicação, isso precisa ficar muito claro aqui, mas eu sou contra a banalização do uso de medicação. E só medicar, né? E tá generalizado. Então, assim, tô hiperativo, tô com falta de foco, é TDAH e o tratamento é esse. Padrão. Quando, na verdade, pode ser outras coisas, né? Igual, é muito comum o paciente chegar com esse diagnóstico de TDAH, o objetivo da família ser a melhora no foco, né? Então, eu quero que meu filho foque, ou eu preciso melhorar a minha performance no trabalho, eu quero focar. E aí, o que acontece? Eu inicio o tratamento pelo equilíbrio do sono. Então, eu nem mexi ainda no frontal, a área do cérebro responsável aí, né, pelo foco atencional, pelas funções executivas cerebrais que a gente fala. Ainda não mexi nessa área do cérebro, mas só de estabilizar o sono, a pessoa já relata uma melhora no foco. Então, quando a gente, depois que passa as sessões, estabilizou o sono e vai para o frontal, que é a região do cérebro, né, responsável por isso, a pessoa fica encantada com os resultados, né? Hoje mesmo uma paciente, não gosto de expor meus pacientes, sempre que eu posto ali nos stories, eu posto só o aparelho, posto de costas, mas tem uma paciente em especial que ela quis mostrar o tratamento, sabe? Do início ao fim. Então, ela gravou vídeos no início, durante, agora o último ela falou, né, do resultado. Ela é uma paciente que tem o diagnóstico de TDAH e ela relatou isso, como que ela funcionava com o remédio, como que era o efeito colateral, como que vinha a depressão depois, como que ela se sentia mal. E ela falou... Depois que o remédio, por exemplo, acabava o efeito? Sim. Aí até medicar... Sim. Ah, entendi. Porque, assim, sendo bem realista, é um psicoestimulante, né? Então, ele age como uma droga, Sim, né? por isso que tem a dependência, aumento de dose. Né? Sim. E é indicado, por exemplo, a pessoa tomar um tempo antes do período que ela quer performar. Então, a criança vai para a escola, é indicado tomar 1 hora antes, digamos assim, né? E aí, ela tem aquele pico de ação da medicação, ela vira uma máquina ali no período escolar, mas depois cai e vem os efeitos colaterais. E ela relatou isso, ela falou assim, eu sinto
eu senti aquele ápice bom que o efeito da medicação traz, do foco, da atenção, consegui produzir, o meu sono estabilizou, foi tudo maravilhoso. E sem a queda do efeito colateral. De forma contínua, De forma natural. contínua, natural. E aí ela parou de tomar o remédio? Parou. Ela é uma de vários pacientes que pararam com a medicação. É outra coisa que eu trato isso com muita responsabilidade também, deixo muito claro para os pacientes que a medicação é com o médico, então é o papel do paciente relatar para o médico a melhora, né? Relatar a evolução e o médico ir fazendo o desmame da medicação, né? De forma gradativa ali. Então, nessa criança que você relatou primeiro, ele fez o neurofeedback. Foi em quanto tempo que a mãe já viu o resultado? Ou ele ainda está em tratamento da criança? Não, esse já terminou. Já terminou? Então, o que acontece? O neurofeedback é até engraçado, porque nos meus pacientes eu tenho tido resultado muito rápido, sabe? Geralmente é pré-determinado ali que a gente precisa de uma média de 30 a 40 sessões. Por quê? Imagina que você tem o seu funcionamento cerebral, que você funciona há anos desse jeito. Não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir te neuromodular e resolver, né, mudar toda essa programação. Mas a maioria dos meus pacientes tem conseguido um resultado já na primeira sessão, né? E eu explico para eles da importância de chegar até o final do tratamento, né, que geralmente é estipulado ali, é uma média de 30 a 40 sessões, porque é a repetição que fortalece as novas conexões neurais. Então, assim, Paula, fizemos 8 sessões e eu tô ótimo, meu objetivo era o sono e já tá bom demais. Não, mas vamos terminar, né, porque a gente precisa fortalecer essas novas conexões. Eu brinco assim, imagina que você vai capinar um terreninho ali. Você tira só de uma forma bem superficial, uma gotinha que cair aqui, vai nascer rapidamente a graminha, né? A gente tem que ir o quê? Na raiz. E na neuromodulação, ir na raiz é justamente essa repetição, né? Das novas conexões. Então, quando o paciente finaliza, ele precisa dar continuidade em alguma coisa? Ótima ou acaba, pergunta. não tomo remédio mais, Sim. tô ótima, tô maravilhosa. E aí? E aí, vida normal, vida que segue? Sim. Eu gosto muito de explicar o seguinte. Nós estamos em constante neuromodulação. Então, suponhamos que você fez para controlar a ansiedade, mas você passa ali na rua, você vai atravessar, você passa por um assalto, você presencia um acidente, isso vai te neuromodular e talvez te trazer aquela ansiedade da qual você foi buscar, né, o tratamento. Só que o que acontece? A pessoa, ela neuromodula, suponhamos que o sintoma volte, mas ele nunca volta como era antes de fazer a neuromodulação. Então, eu fiz para o foco, né? Minha perda de foco está voltando, mas nunca vai ser do jeito que era antes de neuromodular. Minha insônia está voltando, mas nunca vai ser do jeito que era antes de neuromodular. E aí vem os protocolos de manutenção, que é muito individual. Tem paciente que fez, né, a neuromodulação há anos e não sente necessidade de fazer de novo. Tem paciente que vai ali observando o corpo e percebe, tipo, de 3 em 3 meses eu volto e faço mais uma sessão, né? Não precisa do tratamento completo, mas a gente precisa de uma ou outra sessão para resgatar o cérebro aquele caminho. Então, tipo, olha, você tá voltando a ficar ansioso, volta aqui, vamos fazer, né, mais uma sessão para resgatar esse caminho. E é aí que entra o contrário da medicação. A medicação, com o tempo, o seu organismo ele se acostuma com o mecanismo de ação da medicação. Então, é raro uma pessoa que inicia um tratamento medicamentoso com uma dosagem e permanece naquela dosagem para sempre. A tendência é aumentar. Pode ser um analgésico simples. Você começa tomando 30 gotas, daí a pouco 30 gotas não resolve essa dorzinha mais. Você passa para 40, você passa para 50 e assim com todo o uso de medicação contínua.
Você começa, você aumenta a dose. A neuromodulação é o contrário. Você faz a quantidade de sessões propostas para você e se tiver necessidade, se você reconhecer ali que você precisa de mais, você vai fazer poucas, mas é só para resgatar mesmo aquele caminho. Sim. Né? A gente falou muito do TDAH, mas e o autismo? A gente sabe que no autismo existem os graus. Você Isso. trata todos? Você associa as terapias? Como que é no Sim, autismo? então, tem que ser sempre associado às terapias, Sempre. Tá? Então, Ótimo. assim, que fique bem claro que a neuromodulação não substitui terapia, o tratamento... A fono, a TO, Não, ele psicólogo. é um coadjuvante ali, porque ele não trata diagnóstico. Ah, muito Tá? bem. Então, se o paciente chega para mim com autismo, eu não vou tratar autismo. Eu trato a individualidade daquele paciente para trazer o equilíbrio, melhorar a qualidade de vida dele dentro do que ele tem dificuldade. Então, o tratamento não é baseado em diagnóstico, é baseado em sintoma e na individualidade de cada um. Então, não existe protocolo específico. Esse é para o TDAH, esse é para o autismo, esse é para a ansiedade. Não. O protocolo é para Tamara, o protocolo é para Camila, o protocolo é individual. A gente faz um mapeamento. Então, se é uma criança que tem autismo e a gente quer diminuir estereotipia, a gente quer melhorar a linguagem, a gente quer diminuir a hiperatividade, a gente vai agir nesses sintomas, independente de ser uma criança que tem autismo ou não. E se eu não souber o meu diagnóstico e for até você e você perceber, você encaminha? Então, dependendo da avaliação eu faço, né? Eu tenho uma certificação que ela é internacional, considerada padrão ouro na comunidade científica. Então, dependendo da hipótese de diagnóstico que eu faço, inclusive tem até alguns encaminhamentos de médicos, né, que solicitam a avaliação. Olha, que legal. E aí eu avalio ou, dependendo, encaminho. E a minha avaliação, ela tem o diferencial do mapeamento cerebral, tá? O mapeamento cerebral, ele também não dá diagnóstico. Então, por exemplo, eu vou fazer um mapeamento, ele não vai dar um diagnóstico de TDAH. Mas se eu avaliar um cérebro que ele está com o frontal lentificado, isso é um sinal para mim que pode existir a possibilidade daquela pessoa ter TDAH. Porque o frontal lentificado, com as ondas, excesso de ondas lentas no frontal, é um indício mesmo de uma pessoa com um déficit de atenção. Sim. Né? Mas isso não, o diagnóstico não se resume ali. É necessária a avaliação neuropsicológica em conjunto, né? A avaliação comportamental. Entendi. Então, todo mundo precisa fazer o neurofeedback? Sim, todo mundo merece fazer o neurofeedback. Ótima resposta, todo mundo merece. Eu falo merece. que de criança, enfim, nós estamos aqui em busca de equilíbrio, né? A gente quer viver em equilíbrio, né? E o neurofeedback permite isso. Claro, é o que eu falei, ele não traz um cérebro perfeito, porque a gente está em constante neuromodulação, mas ele te traz pro você fica mais próximo do seu funcionamento equilibrado. Então, que é o ideal. Né? Que é o ideal. Assim. E existe algum sintoma ou indicação para a pessoa te procurar? Não, na verdade a indicação já existe. São quando os próprios profissionais te procuram e já encaminham alguns pacientes, mas se a pessoa tiver algo, por exemplo, que incomoda, ela tá vendo esse vídeo, existe algum sintoma que ela vai detectar que ela fala, preciso? A gente falou de ansiedade, nós falamos de falta de foco, falamos de insônia. Tem mais algum outro? Depressão. Depressão. Já teve cura de depressão? Sim. E como que foi essa história? Eu gosto de dizer assim, a depressão, a gente volta naquela questão que eu falei da ansiedade, não é um estágio totalmente emocional, né? Às vezes a gente fica assim, mas o fulano tem a vida boa, o fulano tem tudo e está depressivo e tem crises de ansiedade, porque está relacionado ao equilíbrio cerebral, né? Está relacionado a funções e disfunções químicas do organismo. Então, não necessariamente precisa ter algum fator emocional envolvido para que a pessoa tenha ansiedade, tenha depressão, Sim. Né? E aí, sim, tem casos de pacientes, inclusive paciente que
que chegou falando que parou com a medicação e eu falei, não, volta no médico que te acompanha, né? Não faça isso por conta própria, eu tô aqui para somar, mas você precisa voltar. E ela falou, não, porque se eu voltar ele não vai querer suspender a minha medicação, e eu tô ótima. E foi uma semana que ela falou assim, eu passei pela prova de fogo essa semana, porque eu tive problema com a minha mãe, o meu filho adoeceu, eu fui para minha pós em São Paulo e perdi o voo, eu passei por tudo que eu poderia ter passado para ter os gatilhos que eu tinha. E eu consegui me manter estável. Então, eu tive a prova de fogo de que eu realmente não preciso mais de medicação. Nossa, é surreal. Sim. Mas, assim, eu falo que, ainda que a pessoa continue a medicação, só dela conseguir diminuir a dose já é um ganho, sabe? Só de você conseguir estabilizar de uma maneira que você não fique aumentando a quantidade, as dosagens, aquela correção de eu tomo esse, ele me causa esse efeito colateral, eu vou tomar aquele para corrigir o efeito colateral dele. Nossa, vai virando aquela bola de neve. Então, só de você não entrar nesse ciclo e conseguir manter o uso mínimo possível, já é um ganho. Sim. E para os pais também é uma esperança, né, Paula? Demais. Eu acredito que muitos pais sofrem, se culpam, porque existe hoje o diagnóstico que você falou, e muitas vezes é um diagnóstico tardio. Então, vai entrar com uma medicação talvez forte ali, e o pai fica naquele ciclo também de culpa, de meu filho é muito novo para tomar um remédio tão forte. Então, é uma esperança para esses pais. A realidade é essa mesmo, é uma preocupação que as famílias precisam ter mesmo, porque é exatamente isso. Eu vou iniciar, e aí? Até quando? Né? Até quando vai ser essa dosagem mínima? Hoje, né? O médico vai passando, vai tomando. Sim. E vamos ver como será. Sim, exatamente. Vamos ver como será. Então, o neurofeedback já dá essa previsão. Exatamente. Você começa o tratamento com a previsibilidade de quanto tempo você precisa e já vendo resultados, sabe? Os resultados ali mínimos a cada dia, a cada sessão. Sim. É muito bom. Muito satisfatório. Eu tenho um paciente, ele já concluiu também, 19 anos. Ele teve o diagnóstico de TDAH aos 14 e os pais nunca quiseram medicar. E foram levando, protelando. E agora, aos 19, ele na faculdade de medicina veterinária, estava a ponto de desistir da faculdade porque as notas muito baixas, crises de ansiedade, não conseguia fazer prova, apresentar trabalho. E aí a mãe procurou, né? A gente iniciou o tratamento e assim, antes da metade do tratamento, a resposta que ele me deu é: agora eu apresento o meu trabalho e dos meus colegas. Tô de boa, sabe? Assim. E aí, ele não voltou para concluir o tratamento. Direto eu chamo a atenção, volta aqui porque a gente ainda tem algumas sessões. Não, mas eu tô ótimo. Não, mas faz parte, né, do processo, porque quanto mais você fortalece as conexões que você fez, né? Mas o cérebro entende que ele tem que ter aquele comportamento. Exatamente. Ai, que legal. Muito Você bom. falou de uma área também, que eu tive uma experiência, quem tá no canal há mais tempo sabe, eu trabalhei no pré-vestibular. E lá era o nosso maior gargalo. A época de Enem, Paula, era um sofrimento, assim, generalizado. Sim. E muitos alunos com potencial faziam simulados, não passavam. Sim. Então, realmente, a gente abordou aqui infância, adolescência, a fase adulta, realmente é algo que abrange muito, né? O seu público, ele é todo aí mundo. A gente pode falar da terceira idade, né? Os idosos que estão aí entrando naquele declínio cognitivo, ou que já têm o diagnóstico de Alzheimer, por exemplo. A neuromodulação é para eles também, né? No sentido de retardar o processo de declínio cognitivo. Mas que já é maravilhoso. Sim, não é cura, né? Se tratando de uma doença degenerativa, não tem cura. Mas quando a gente consegue estimular as áreas específicas do cérebro, a gente consegue retardar esse processo de degeneração. Sim. Então, é para todo mundo mesmo. E não, é o que eu falei, não precisa de diagnóstico. A pessoa quer melhorar a performance cognitiva do filho na escola, quer trazer leveza. Eu tenho pais que trazem filhos com essa necessidade. Olha, aluno 100%, mas 100% às custas de ansiedade, de nervosismo ali antes das provas, de, às vezes, comportamentos disruptivos. Então, eu quero trazer leveza,
Tem uma outra questão também que eu queria te perguntar, que algumas pessoas falam que rende mais à noite. Fala assim, eu consigo trabalhar melhor à noite, minha concentração. Existe isso, a pessoa ser noturna? Tá. Se a gente for olhar, assim, o ser humano não evoluiu, a nossa espécie não evoluiu, né, para chegar nesse ponto de falar, tem organismos que têm o hábito noturno, né? Nós não temos essa evolução. O que acontece é que a pessoa se adapta. Então, por motivo de trabalho, de estudo, ela se adapta e cria esse hábito noturno. Só que isso, ao longo do tempo, traz consequências, né? Porque, fisiologicamente falando, a noite foi feita para dormir, para o ser humano. Né? E ali durante o sono a gente tem a produção de neurotransmissores importantes, né? Tem a questão do cortisol, né? Que se tem um pico, a pessoa começa a gerar estresse por causa do excesso do cortisol, né? Tem a melatonina que precisa ser produzida ali, o pico dela é algumas horas depois que escurece, então depois que escurece eu preciso entrar nesse estágio de relaxamento e de sono para que eu consiga aumentar o pico de melatonina, diminuir o do cortisol. Então, assim, fisiologicamente falando, ninguém está preparado para ter hábito noturno. A pessoa se adapta, mas ao longo do tempo ela vai ter consequências por causa disso. Uma das consequências pode ser, inclusive, a má performance cognitiva, a dificuldade no foco, né? A produção, o rendimento no trabalho, nos estudos começa a cair, né? E isso pode ser em consequência mesmo do sono de má qualidade. Você já teve algum caso assim, de algum profissional que trocava o dia pela noite e o neurofeedback trouxe essa mudança, vamos falar assim? Sim, atualmente eu estou atendendo um paciente e a esposa dele faz o tratamento e levou ele justamente por isso. Porque ele tem hábito noturno e ele não tem consciência de que isso prejudica ele. Então, ele iniciou o tratamento daquele tipo, eu tô fazendo porque minha esposa quer, não é, sabe? Mas ele começou a relatar, né? Não, eu ficava até meia-noite, 1h da manhã, agora dá 9h30, 10h, eu já tô entrando naquele estágio, querendo dormir. Eu falei, você tá me ajudando, né? Deu 9h30, 10h, você já tá aproveitando aí e, né, indo para a cama. Então, eu explico assim, você não precisa ficar preocupado com o que você vai deixar de produzir nesse período da noite, porque com seu sono de qualidade, no outro dia, a sua performance cognitiva vai ser melhor. Você vai produzir muito melhor durante o dia, né, e às vezes em menos tempo do que você gastaria para produzir à noite. E aí ele se rendeu, sabe? Aí eu falei, olha, se você não tá com entusiasmo, né, no tratamento, não vamos dar sequência. Não, eu tô vendo resultado, vamos continuar. Então, assim, chegou com uma resistência, eu vim porque a esposa quer, mas vamos continuar, que tá muito bom. Nossa, né? Muito legal, muito bom. E falando de trabalho, hoje, qual que é a grande questão, assim, da Colabora? O nosso desafio nos treinamentos é realmente capacitar tanto a equipe quanto líderes para uma alta performance na empresa. Certo. Então, é isso. Resumindo, esse é o nosso trabalho. Certo. Então, assim, a gente tem a ferramenta, nós temos a técnica, nós temos o método, o passo a passo, tudo. Sim. E tem pessoas que pegam, assim, tem pessoas que você vê, assim, que, sabe, é difícil. E aí você vai conversar um pouco com a pessoa, e aí agora falando exatamente para profissionais, você vê que não tem um sono regular, não faz uma atividade física, não bebe água direito, toma muito café, tem uma alimentação que não é adequada para uma concentração e tudo. Então, o fato de você fazer biomedicina entra muito nessa questão também que você falou, fisiológica. Sim. Então, mesmo a pessoa tendo esses hábitos ruins, como profissional, se ela te procura e faz a neuromodulação, então ela vai regular ali o sono e o foco. Mas existe um protocolo também ali que ela precisa de uma alimentação. Existe uma parceria com alguém que você indica para ter esse complemento, eu né, sempre Paula? encaminho para outros profissionais, né?
Mas o neurofeedback, ele atua nisso também, sabe? Na perspectiva, a pessoa começa a enxergar a situação por outra perspectiva. Sabe aquela... Sério? A visão de mundo é incrível, Então, gente! pera. Então, todo mundo sabe que é uma dificuldade de muita gente o emagrecimento. Vamos falar disso depois? Exatamente. Então, vamos voltar lá. Tá, vamos. então vamos voltar lá no outro, que esse me interessa Sim. também. Todos me interessam, mas Sim. vamos lá. Esse do profissional. O que acontece? É a questão de perspectiva. Então, muitas vezes é aquela história da mãe falar para o filho, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E ele não sai do lugar. Quando ele escuta de outra pessoa, ou de um profissional, sabe aquela história? Você tem que fazer atividade física, você tem que dormir cedo, você tem que diminuir o uso de tela. Escutou da mãe, entra aqui, sai aqui. Escutou de um profissional, tem aquela facilidade de colocar em prática. Então, o neurofeedback, ele ajuda nisso, nessa perspectiva das situações, de conseguir enxergar as situações por uma outra perspectiva e conseguir colocar em prática, que é como se atingisse um estágio de consciência, sabe? Daquilo que eu sei, mas que eu não consigo colocar em prática. Nossa, né? isso é fantástico. 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 Então, vamos para a área do emagrecimento, então. A gente faz ali, aí a gente vai entrar um pouquinho também na medicação, né, Paula? A gente precisa Sim. falar. Então, nós temos aí os inibidores, Sim. temos que são muito famosos, e depois existe o efeito rebote, Sim. que aí entra também na questão Sim. medicamentosa. Se eu faço o neurofeedback fazendo um acompanhamento nutricional, então eu tenho essa consciência da nutrição do meu corpo? Sim, a consciência da nutrição e o controle da compulsão, porque ele atua no controle da compulsão, podendo ser utilizado inclusive para quem quer tratar o vício. Já tratei paciente que queria Gente, diminuir é muito além. o uso. Não tem fim, não tem fim. Você que tá me assistindo, olha isso, gente. A gente tá falando aqui de tantas situações, agora você chegou no vício. Sim, no vício de canabidiol, do beckzinho, o paciente quis diminuir o uso e o tratamento pode ser usado, né, para tratar a compulsão, vício de... Então, entra a compulsão alimentar, né, o vício de droga, tudo isso pode, junto ali com o controle da ansiedade, junto com a sua perspectiva da situação, né, de você ter autocontrole, de você melhorar a sua força de vontade. Claro que ele não faz milagre, não adianta eu querer tratar o vício e a pessoa sair da sessão e ir pro boteco, não vai resolver, né, a questão. Então, entra aí, a pessoa tem que fazer a parte dela também, né? Ele sozinho não faz milagre, mas ele atinge um estágio de consciência e de equilíbrio mesmo. Mas que já é muito satisfatório. Demais. Meu Deus, demais. acho que a pessoa... Eu falo isso por uma experiência própria, Paula. Eu acho que a pessoa conseguir fazer ali uma dieta consciente, que você falou, a questão da compulsão é muito pelo merecimento. Trabalhei muito, vou comer um hambúrguer, eu mereço. Sim. Bati uma meta, sabe? E aquilo vai dificultando o processo. Fora que não é só o engordar. Sim. Aí vai entrar nas questões cognitivas também, que o açúcar, enfim, é um assunto amplo demais. Amplo demais. A gente estava falando questão do sono, eu queria só tirar uma dúvida com você. Por que para o nosso cérebro é importante o descanso? Dormir, o sono. Por que para ele tem que ter esse... Porque tem gente que fala assim, eu durmo 3 horas, eu já fico bem. Você já ouviu assim? Já. Eu conheço várias pessoas que falam, não, mas para mim é o suficiente, eu não preciso dormir muito. Então, existe o tempo ideal, assim, o mínimo. E como que para o cérebro é importante esse descanso? É importante justamente ali pela produção de neurotransmissores importantes que precisam do período específico do sono, daquele anoitecer, né? Então, tem essa importância. E o descanso mental, né? Por exemplo... o descanso mental e a consolidação da aprendizagem. A gente consolida o que a gente aprende durante o sono. Então, o que você está aprendendo aqui, você vai consolidar se você tiver um sono de qualidade. Então, o que eu estudei, quando eu for dormir, isso vai ser... É o que vai... o que a gente fala é o período que as informações vão acomodar. Né? O termo que a gente usa é esse. Então, é durante o sono. E aí, uma criança que está com diagnóstico de TDAH,
tomando psicoestimulante fortíssimo porque não aprende, mas essa criança dorme meia-noite. Ela vai consolidar a aprendizagem dela como? Vai adiantar tomar medicação para ficar focada no período que está na escola se o sono dela está todo bugado, como dizem, né? Não vai funcionar. Agora, tem pessoas também que até dormem o tempo ideal, mas a pessoa levanta assim, gente, parece que eu dormi e não descansei. E aí? Quem falou que ela está dormindo o tempo ideal? Se ela acorda cansada, ela não tá. É a mesma coisa do mapeamento. Né? A pessoa chega para fazer o mapeamento. Eu não gosto de fazer a anamnese antes do mapeamento, porque ele é tão pontual que na hora que sai o relatório e eu mostro para a pessoa, ela fala assim, mas eu não te falei isso, como que você está sabendo? Então, é comportamento reflexo do funcionamento cerebral. E aí, às vezes, a pessoa... Né, caso eu faça a anamnese antes e pergunto o sono, o sono tá ótimo, eu durmo super bem. Quando você faz o mapeamento, não tá legal o sono. A pessoa acha que dorme bem porque às vezes ela dorme muito, ela dorme uma quantidade de horas que ela acredita ser necessária, mas ela não atinge o sono REM, ela não atinge o sono profundo, que é exatamente o que ela precisa para acomodar as informações, para realmente descansar, para realmente trazer o funcionamento adequado para aquele corpo todo, né? Então, a pessoa, às vezes, ela não tem consciência, né, de que o sono não tá o sono ideal. E aí ela quer tratar, às vezes, a dificuldade no emagrecimento, mas não trata o sono. A dificuldade do foco, mas não trata o sono. A depressão, mas não trata o sono. Tudo porque, superficialmente, a pessoa acredita estar com sono regulado. Então, eu posso te procurar para ter uma alta performance no trabalho. Sim. Meu Deus. Muito legal. Gente, eu tô impressionada. Não sei o pessoal aqui do estúdio, mas é algo realmente assim, inovador. E olha, aqui na nossa região eu costumo dizer que isso é novidade. Mas em São Paulo, por exemplo, isso é comum. Grandes empresários em São Paulo fazem uma sessão de neurofeedback antes de fechar um grande negócio, porque ele sabe que ele vai ter uma capacidade maior de absorção de informação, de controle inibitório, né? A gente pode citar a Cláudia Leite, que já falou que trata o TDAH dela com neurofeedback. A gente não falou, né, na questão do desempenho físico, né, no esporte, atletas do Palmeiras, a seleção brasileira de vôlei. Então, já tem vários atletas que fazem o neurofeedback para melhorar a performance física. Porque é aquilo que você falou do adolescente, que tem um alto potencial e chega na hora da prova ele não traz resultado, né? Então, é o que esses atletas, e no caso a Cláudia Leite, busca esse equilíbrio para poder colocar em prática aquele potencial. Então, isso no Brasil já é difundido, já é Sim, mais conhecido. A nossa região que está um pouco devagar aí para conhecer, mas já é, assim, país de primeiro mundo, isso é e já tem essa aceitação. Consolidado. Então, quando a Cláudia Leite contou, ela também falou do neurofeedback? Quando ela contou o que ela tinha TDAH. Sim, tem até um vídeo que eu postei na minha página no Instagram dela, num podcast, falando que ela trata o TDAH com neurofeedback. E faz antes dos shows. Com relação ao time, especificamente, assim, você falou do futebol. Então, eles fazem a neuromodulação, fazem ali o neurofeedback para jogar melhor? É isso? Sim. Porque eu gerencio o estresse, né? Eu gerencio a ansiedade, eu melhoro o foco, né? Entra toda essa questão para performance física sobressair. Se você treina, você tem um desempenho físico legal, mas você vai para o campo com uma preocupação, com uma crise de ansiedade, com um estresse, né? Não, faz todo sentido. E aí depois também, né, faz antes dos jogos para ter um bom desempenho e fazem depois para conseguir atingir também aquele estágio de relaxamento antes de retomar os treinos para uma próxima prova. Sim. Eu tenho uma pergunta, ela é um pouco polêmica, mas eu vou fazer. Porque assim, você começa a entender que traz cura, traz uma transformação, assim, talvez a pessoa está lutando há anos
Eu falo muito essa questão dos pais porque eu atendo muitas clínicas em Ipatinga de desenvolvimento infantil. E eles não têm resistência nenhuma com as terapias, mas quando fala Sim. remédio, o Sim. pai, ele sente. Sim. Então, é uma frustração, essa é a Sim. palavra. E pessoas que eu conheço também, que se sentem muito tristes por ver um filho, né, tomando um medicamento controlado. Então, a gente está falando de algo, assim, que afeta as emoções mesmo das Sim, pessoas, né, sim. de se medicar, enfim. E aí, eu pesquisando, eu vendo ali os seus vídeos, inclusive, a gente vai deixar o arroba da Paula aqui, mas é arroba Paula Cardoso. Ela posta muito conteúdo, Sim. muitas explicações. Você falou da paciente, você vai postar o dela? O Já depoimento? postei, Já postou? já postei o depoimento. Então, excelente, que aí vocês se identificam, né, com pessoas que passaram pelo tratamento com ela. E aí, tem pessoas que tratam ansiedade, tratam a depressão, além da parte de medicamento, com terapia. Sim. Então, eu vou no psicólogo, eu vou no terapeuta. E aí, a minha pergunta é... o neurofeedback substitui a terapia e o psicólogo? Não, não substitui. Eu gosto de dizer que ele atua em conjunto e que ele acelera o processo de autoconhecimento. Então, eu não digo que substitui, mas às vezes o que a pessoa levaria algumas sessões para ter o autoconhecimento em uma sessão convencional de psicoterapia, com o mapeamento, isso já traz algo assim, respostas para o comportamento. E aí a pessoa passa a entender que determinado comportamento não é reflexo do que o outro fez, do que eu passei no passado, sabe? É reflexo do meu funcionamento cerebral. Então, eu sou assim porque o meu funcionamento cerebral determina esse comportamento. Claro que o meio influencia muito, né, no que a gente é. Mas aí entra aquela questão, né? Uma mãe com 3 filhos, cada um... A criação é a mesma, o ambiente é o mesmo, os estímulos são os mesmos. Por que cada um é de um jeito? Porque cada um tem o seu funcionamento cerebral. Da mesma forma que tem a cor de cabelo, a cor dos olhos, o biotipo, o cérebro, cada um tem o seu também, né? Então, não substitui, mas acelera aquele processo de autoconhecimento, né? Inclusive, a gente pensando assim, dependendo de como está o funcionamento cerebral da pessoa... o nível de ansiedade, de depressão, de estresse, o terapeuta talvez não consegue nem acessar a pessoa, sabe? Ele não... tenta ali, mas é o que eu falei, acelera o processo, porque a pessoa está num nível de desequilíbrio cerebral tão grande que é difícil realmente acessar e o paciente entender aquilo que está sendo proposto na terapia, assimilar mesmo o que o terapeuta quer. Uhum. Então, quando você faz o neurofeedback associado à terapia, os resultados são fantásticos. Acelerados. Então, vamos assim dizer, né? Bom, Paula, eu acho que assim, a gente tocou em várias áreas, né, da vida das pessoas, várias idades. Sim. Eu acho que foi bem completo. Nossa, eu acho que é um assunto, assim, que daria mais um podcast. E eu queria mesmo que você falasse, assim, qual que é o seu grande objetivo profissional? Você sabe que você tem um caminho aí para desbravar, né? Você está em Ipatinga, no Vale do Aço, e você tem inúmeras, infinitas possibilidades aqui. Não só aqui, mas também... expansão, enfim. Sim. Né? Qual que é o seu grande objetivo profissional, Paula? Então, eu pretendo concluir, né, a faculdade de biomedicina para continuar aí os estudos na área de neurofisiologia, das técnicas, né, avançar nas técnicas de neuromodulação, entender mais de metabolismo para poder ter uma avaliação mais robusta, assim, uma avaliação que, beleza, concluiu o TDAH, mas isso não se pautou só no comportamento, isso não se pautou só no déficit de atenção e da hiperatividade. É um diagnóstico que teve uma avaliação
de todo aquele organismo, sabe? Então, o meu objetivo é esse, é continuar mesmo aprofundando nos estudos, ter parceiros, né, com a mesma linha de raciocínio clínico que o meu, que eu possa ter segurança em encaminhar, né, e que eles também tenham segurança em encaminhar os pacientes para mim, e parceria mesmo, né? Assim, você como biomédica, até mesmo acho que o objetivo é que você cresça e tenha a capacidade de atender mais pessoas também, Sim, né? com Que eu acho que isso certeza. seria fantástico pelos Com benefícios, certeza. né? Paula, a gente está indo para a última pergunta. Eu queria que agora você olhasse para o público e que você falasse diretamente para eles sentirem também no seu olhar qual que é a sua perspectiva, como que você quer colaborar na vida das pessoas. Então, a intenção é que as pessoas entendam que elas não precisam ficar reféns, né, de tratamentos convencionais, né? Muitas vezes eles são fundamentais, mas eles não são a única opção. Então, o meu objetivo em colaborar é isso, é levar esse conhecimento, é aumentar a perspectiva das pessoas, né, e o conhecimento de que pode haver algo além dos tratamentos convencionais, né, para que elas possam melhorar a qualidade de vida, trazer aí um equilíbrio cerebral mesmo, é isso. Isso. Eu acho que equilíbrio é o que todo mundo procura. Sim. Qualquer área da Sim. vida, seja espiritual, a Sim. trabalho, a relacionamentos, é o equilíbrio. Sim. Então, assim, foi muito enriquecedor. Eu te agradeço pela oportunidade de ter você aqui no nosso estúdio, de participar e a gente deixar esse legado lá no YouTube, porque é algo que vai reverberar. Eu acredito que muito. Sim. É uma ferramenta poderosa. Foi muito bom te conhecer Igualmente. o seu trabalho. Tenho certeza que o ganho é infinito, assim, para você e para as pessoas que passam ali pelo seu consultório. Então, quero te agradecer. Eu que agradeço. Você seja muito bem-vinda, assim, as portas estão Obrigada. abertas. Se quiser trazer novidades, a gente vem, grava novamente, Sim. porque foi enriquecedor. Então, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. E você falou aí na questão do equilíbrio, né, espiritual. Eu participei de um congresso e a palestrante ela falou exatamente isso, assim, o quanto ele proporciona um enriquecimento espiritual também, porque ele nos volta para o equilíbrio que Deus quer da gente. Então, assim, não é que ele traz a perfeição, que ninguém vai ficar perfeito aqui, né? Mas Deus não nos criou para ter ansiedade, para ter insônia, para ter dificuldades. Então, ele nos traz para esse equilíbrio, que é o que a gente foi criado para ter, né? Ele, que por como muitas pai, deseja, vezes, né? pelo ambiente, a gente neuromodula e tem esse desequilíbrio, né? Que geram aí a ansiedade, até um a afastamento depressão. da presença de Deus. Sim. Porque aí a gente está falando de uma ansiedade e eu vou buscar coisas nesse mundo e eu precisava buscar a fonte. Não, perfeito. Exatamente. Perfeito. Gente, muito obrigada para você que ficou até aqui com a gente. Continue sempre aqui no canal. Dê o seu like, comente, marque a sua consulta com a Paula, porque assim, já quero para esse ano, porque é fantástico. Então, entre lá no Instagram dela, nós vamos divulgar aqui, vamos deixar aqui no link também. Já comece a seguir ela nas redes sociais e continue aqui conosco, porque sempre colaborar é evoluir.